Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje, dando continuidade aqui à nossa série de 4 vídeos falando sobre o temor. No primeiro vídeo foi falado aqui sobre o temor santo como o primeiro tipo teológico dentro do que é cognominado temor. O segundo, nós falamos aqui sobre o tipo do temor chamado temor vil, que seria basicamente aquele temor que seria relativamente uma consequência natural do pecado. E o primeiro seria basicamente uma dádiva de Deus dada aos seus servos e servas para que eles temam o seu nome, cumpram os seus mandamentos e reverenciem a autoridade de Deus. E hoje, para darmos continuidade, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o tipo 3 do temor, que é o temor do homem. Isso mesmo, é o temor chamado temor do homem. Mas o que seria basicamente essa definição de o temor do homem? Bom, esse tipo de temor, teologicamente falando, ele pode ser definido de 3 formas básicas. Primeiro, um respeito e consideração reverentes pelos homens, como se deve ter aos senhores e magistrados. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura de um texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 18, para exemplificar o que seria basicamente o conceito de o temor do homem. Versículo 18 está escrito assim, vós servos, sujeitai-vos com todo temor e tremor, todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Veja que o apóstolo Pedro, ele traz aqui 3 orientações para os cristãos, para os crentes ali, acerca dos senhores. E a primeira é sujeitai-vos aos senhores com todo temor, não somente os bons. Né? Segundo, sofra agravos pacientes, versículos 19 e 20. E em terceiro ali, siga o exemplo de Cristo nos sofrimentos pela justiça. O que é interessante aqui é a primeira parte, que o apóstolo Pedro diz assim, sujeitai-vos os senhores com todo o temor, não somente aos bons, mas também aos maus. O que é interessante é que dentro do texto grego, a palavra para maus, ela vem do grego chamado skolios, que é traduzido como pessoa mau, ou também uma pessoa perversa. Em Atos capítulo 2, verso 40, aparece como uma pessoa teimosa. E também escabrosa, que aparece ali em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu quero ler aqui com vocês o que seria basicamente uma pessoa escabrosa. Lucas capítulo 3, versículo de número 5, diz assim, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Os caminhos escabrosos seriam aqueles caminhos assustadores, né? Aqueles caminhos que causam espanto. Isso aqui basicamente seria uma pessoa tenebrosa, uma pessoa que está em trevas. Então nós entendemos que os maus aqui dentro do contexto seriam aquelas pessoas que não conhecem a Deus. É claro que muitos de nós aqui servimos, trabalhamos em alguma empresa que muitos dos nossos patrões não conhecem a Deus. São pessoas consideravelmente, no aspecto bíblico, pessoas más, que não respeitam o ser humano, não têm um mínimo de consideração, de empatia pelo ser humano. Mas o que Pedro ele quer que os cristãos pratiquem é o temor. Em que sentido? O temor no sentido de deveres e responsabilidades. O fato dele ser um ímpio e não conhecer a Deus, nós devemos servir como se estivesse servindo a Deus, apenas cumprindo nosso dever ali e nossas responsabilidades. O apóstolo Paulo também, ele diz ali em Romanos capítulo 12, versículo de número 13, melhor dizendo, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Olha que interessante. O apóstolo Paulo ele traz aqui instruções básicas
daquilo que ele ensinou nos capítulos anteriores, agora no sentido prático. O cristão ele deve não sonegar, no caso, os impostos. O cristão ele deve dar honra a quem deve honra e temor a quem merece temor. Porque dentro do contexto nós vamos observar que as autoridades elas foram constituídas por Deus com o aspecto de defender a sociedade. O capítulo 13 todinho vai mostrar isso. E punir os ímpios. Então, se nós não estamos enquadrados dentro do padrão dos ímpios, nós não temos necessidade de andar amedrontados no sentido de que a qualquer momento seremos punidos. Mas devemos honrar as autoridades e temê-las no sentido de dever e responsabilidade. Pagando os impostos, pagando os tributos, dando a quem é de direito, que nós, então, honramos, por assim dizer, no sentido prático da palavra. O segundo ponto que o temor do homem demonstra já é um pouco mais elevado. E ele se abrange no sentido de ser um temor cego dos homens e daquilo que podem fazer. Bom, isso aqui seria basicamente um complemento do primeiro ponto que foi falado. E para isso, para exemplificar esse ponto, chamo a sua atenção para a leitura de Números, capítulo de número 14, versículo de número 9, que está escrito assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Interessante isso aqui, que quando Moisés envia ali os 12 espias, dos 12 que foram enviados, 10 voltaram trazendo um relatório da terra prometida, só que eles voltaram trazendo espanto, causando divisão na comunidade e também causando apostasia, fazendo com que o povo não cresça em Deus e não fosse pela fé a terra prometida. Mas dentre esses 12, 2 deles que viviam pela fé, a saber, Josué e Caleb, disseram que de fato havia gigante, a terra era boa, etc e tal, porém eles iriam entrar lá, iriam batalhar porque o Senhor era com eles. E Deus, através desses homens, através da exortação desse texto, diz que eles não deveriam temer como se fosse temer a Deus. Porque se eles temessem, isso seria uma evidência clara da rebeldia e da apostasia e da incredulidade. Então eles seriam basicamente rebeldes contra o Senhor, porque Deus disse que daria a terra para eles. Mas claro, haveria luta. Mas o que é interessante é que a parte B do versículo 9, que diz assim: o Senhor é o seu amparo, retirou-se dele o seu amparo. Essa palavra hebraica, ela vem do termo tsel, e essa palavra tsel significa sombra, defesa. Isso fala da proteção deles sendo tiradas como a nossa sombra tivesse em alguma posição que tem luz, e de repente essa projeção ela se muda de local. O que seria isso? Seria que Deus estaria com esses homens, no caso, esses guerreiros que iriam entrar na Terra Prometida, e esta proteção seria retirada daqueles que, ora, estavam ali amedrontando o povo de Deus. E quando é dito, nós engoliremos, esta é uma expressão figurada para derrotarmos os outros totalmente. Então isso aqui é um ato de fé. Isso se refere ao maná que ficava quente e se derretia ao aquecer do sol, conforme diz Êxodo 16, verso 21. Da mesma maneira, os habitantes derreteriam quando Israel os atacasse. Não havendo Deus para ser sombra ou defesa deles. Então, a sombra de Deus, a proteção de Deus não estaria com aquele povo. E eles entrariam ali sob a orientação de Deus e venceria aquele povo com o poder de Deus. Lá em Isaías capítulo 8, versículo 12, também traz uma exortação acerca desse temor cego do que os homens podem vir a fazer. E
Isaías 8, versículo 12, diz assim, ó, uma exortação tanto para o rei de Judá quanto para o reino de Judá em si. Não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, e não temais o seu temor, tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então, esse tipo de temor, ele leva o homem a temer mais o homem do que o próprio Deus. E isso Deus não aceita, porque a glória de Deus não é dada para ninguém. E por fim, Provérbios 29, verso 25, nós temos também Salomão trazendo uma nota acerca do temor. Ele diz o seguinte, ó, verso 25, o receio, no caso, o receio ou o temor do homem, faz com que armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro, um porto seguro. Observa que o temor que o homem tem de outro homem faz com que ele se defenda, que ele crie situações para que ele ponha fim a essa ameaça. Mas o que confia no Senhor, ele está seguro. Então não tem por que temer o que os homens possam fazer. E por fim, em terceiro lugar, esse tipo de temor do homem, ele pode ser um senso peculiar de preocupação cristã pelos homens, a fim de que não venham a ser por fim arruinados pelos pecados, ou pelo pecado. Dois textos podem elucidar essa questão. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, e 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. No primeiro caso, o apóstolo Paulo, ele fala que quando foi ter com os cristãos ali, ele foi em fraqueza, em temor e tremor. Dentro do contexto, o apóstolo Paulo vai mostrar que ele foi dessa forma para que a fé da igreja não se apoiasse em sabedoria humana. Porque Paulo foi ali totalmente em fraqueza, debilitado. E dentro do pensamento grego filosófico da época, um homem fraco era apenas um homem fraco, não significava nada. Mas o apóstolo Paulo mostra que a loucura de Deus confunde a sabedoria humana. Por quê? Porque foi nessa fraqueza que houve salvação, houve poder, houve manifestação de Deus. E é nisso que Paulo queria que a igreja estivesse firme. Por quê? Porque ele temia que através do argumento filosófico, retórico, gnósticos dos falsos mestres, eles pudessem carregar alguns crentes com eles, levando eles ao pecado da apostasia. Isso nos leva ao segundo texto de 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, onde Paulo diz que assim ele temia, como a serpente enganou a Eva, ele temia que também alguns fossem enganados e partisse da simplicidade e da pureza que é em Cristo Jesus, por causa do argumento filosófico, agnóstico e grego da época. Então, Paulo, temendo essas coisas, ele faz com que a igreja se volte justamente para o poder de Deus e abrace o poder de Deus. Mas esse tipo de temor é um temor que Paulo tem, um temor cuidadoso para que os crentes não caiam, não se apostatem da sua fé. Então, essa espécie de temor aqui é igualmente ao temor vil, conforme eu disse no vídeo anterior, que pode ser eliminado pelo verdadeiro amor a Deus, conforme diz 1 João capítulo 4, verso 18, que diz que o amor, o verdadeiro amor, ele exclui o medo. E aquele que teme, aquele que tem medo, não foi aperfeiçoado pelo amor. Um cristão que tem medo dos homens, um cristão que teme o que os homens podem fazer com ele, é um cristão que não foi aperfeiçoado no amor. E se o amor de Deus está verdadeiramente no coração dele, todo esse medo, esse temor dos homens será excluído do seu coração e ele temerá única e exclusivamente a Deus. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, onde falaremos aqui sobre o temor como objeto de temor. Um grande abraço. Shalom.